Olha, essa aqui é com certeza uma das imagens mais famosas da história do Brasil, né? Um príncipe, um cavalo imponente, um grito que mudou o destino de uma nação. Mas e se quase tudo nessa cena fosse pura invenção? É isso mesmo. A ideia aqui é a gente investigar, sabe? Olhar com uma lupa cada detalhe dessa cena tão heróica. E olha, a intenção não é diminuir a importância do 7 de setembro de jeito nenhum. É mais para a gente entender como a história é contada e às vezes até reinventada para servir algum propósito. Então a pergunta que fica é: o que de fato aconteceu lá, às margens do Riacho do Ipiranga? Então, vamos dar uma olhada nessa obra, Independência ou Morte, de Pedro Américo. É uma imagem que grita poder, né? Um príncipe ali, todo imponente, a guarda em volta, o céu super dramático. Dá pra ver que cada pincelada foi pensada para mostrar a grandiosidade desse momento, o nascimento de uma nação. É aquela cena clássica que a gente vê nos livros, nos museus, que está gravada na nossa mente. Pois é, só que, como a gente sabe, nem sempre a arte imita a vida, né? Acontece que os relatos históricos, eles contam uma história bem diferente. Uma história muito, mas muito mais humana. Sem todo esse glamour, mas que talvez por isso mesmo seja até mais fascinante. Então, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Ok, vamos começar pelo começo, ou melhor, pela montaria do príncipe. A primeira peça desse quebra-cabeça que simplesmente não encaixa na cena heróica é o cavalo. Porque veja bem, na pintura a gente vê um animal que parece ter saído de um conto de fadas, né? Mas a realidade daquela viagem exigia uma coisa bem diferente, algo muito mais prático. E o contraste é uau, é gritante. No quadro, um cavalo majestoso, empinado, um puro sangue. Na realidade, uma mula. Sim, uma mula. Os relatos da época são super claros. Eles mencionam uma besta baia gateada. E o que é isso? Bom, era um jeito comum de se referir a uma mula, sabe? O animal de carga perfeito para aquelas condições. Mas por que uma mula, afinal? A resposta é bem simples: logística pura. Pensa só, a viagem de Santos até São Paulo, subindo a Serra do Mar, aquilo ali não era um passeio no Parte. Era um terreno super acidentado, difícil. As mulas, elas eram basicamente os veículos 4x4 daquela época. Super resistentes, fortes, perfeitas para isso. Já os cavalos de raça, esses ficavam bonitinhos lá nos desfiles da corte, no Rio de Janeiro. Beleza, já desvendamos o mistério do cavalo. Agora vamos para o segundo ponto, o traje do príncipe. Olhando a pintura, parece que Dom Pedro estava indo para uma cerimônia de gala, né? Um uniforme impecável. Mas a verdade é que ele estava no meio de uma viagem bem longa e cansativa. E aqui, mais uma vez, a gente bate de frente com a diferença entre o que foi pintado e o que realmente aconteceu. De um lado, esse uniforme de gala todo pomposo. Do outro, a realidade. Roupas simples de viajante, roupas de tropeiro mesmo, feitas para aguentar poeira, suor, a dureza da estrada. De novo, a praticidade deu um banho no glamour. Mas calma, a gente não para por aí. A desconstrução da cena vai além do animal e da roupa. Agora vem o detalhe que é o mais surpreendente de todos. É algo muito, muito humano. E tem uma palavra perfeita para descrever essa situação toda: prosaico. E o que significa prosaico? Bom, é exatamente isso, algo comum, banal, sabe? Sem aquela aura poética, sem heroísmo. É literalmente o oposto daquela cena épica que a gente vê na pintura. E o motivo de tudo isso ser tão prosaico digamos que é um motivo bem terreno. A verdade é essa. Segundo vários relatos, Dom Pedro I, o futuro imperador do Brasil, no momento do grito da independência, estava com problemas intestinais, uma baita dor de barriga. Dizem que ele precisou parar a comitiva várias e várias vezes durante o caminho por causa desse desarranjo. É um detalhe que, vamos combinar, humaniza completamente a figura histórica, né? Tira ele daquele pedestal. Aí, claro, fica a pergunta, peraí, como é que a gente sabe de tudo isso? Isso não é fofoca histórica? E é uma pergunta super justa, mas não é especulação. Essas informações vêm de fontes primárias, ou seja, de gente que estava lá, acompanhando a comitiva naquele dia. Os principais relatos que pintam essa cena muito mais realista vêm de pessoas como o padre Belchior Pinheiro e o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo. Eles estavam na comitiva, viram tudo. E registraram uma versão dos fatos bem crua, sabe? Sem toda aquela idealização que a gente viu surgir anos depois. Ok, então isso tudo leva a gente para a pergunta de $1 milhão, né?
Se a realidade foi tão diferente, por que cargas d'água o pintor Pedro Américo criaria uma obra tão grandiosa, tão heróica e, bom, tão fictícia? A resposta para isso tem tudo a ver com a necessidade de se construir uma nação, de criar uma identidade nacional. A gente precisa entender que o objetivo da pintura nunca foi ser um retrato fiel da realidade, tipo uma fotografia. O propósito era outro, completamente diferente. Era, primeiro, criar uma versão idealizada, romantizada do evento. Segundo, exaltar Dom Pedro I, colocá-lo no pedestal de herói da independência. E terceiro, e talvez o mais importante, forjar um mito de fundação poderoso para o Brasil que estava nascendo. No fim das contas, a questão toda pode ser resumida nesta frase. A cena histórica real é considerada muito mais prosaica e menos épica do que é retratada na pintura. É isso. A realidade foi comum. A arte pegou essa realidade comum e a transformou em algo extraordinário. Então, só para a gente amarrar tudo. De um lado, o mito, um cavalo majestoso. Do outro, a realidade, uma mula resistente. No mito, um uniforme de gala. Na realidade, roupas simples de viajante. E, finalmente, no mito, uma cena heróica, épica. Na realidade, um momento bem prosaico e humano, para dizer o mínimo. No fim, talvez a grande questão seja que a precisão histórica nunca foi o ponto principal daquela obra. O que a pintura de Pedro Américo fez foi capturar um sentimento, uma aspiração do Brasil daquela época. Ela deu ao povo uma imagem poderosa, um símbolo de orgulho, de coragem, tudo aquilo que se queria associar ao nascimento do país. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Na hora de construir a identidade de uma nação, o que vale mais? A verdade histórica com toda a sua complexidade e às vezes com seus momentos banais? Ou a lenda inspiradora, aquela história que mexe com a gente e atravessa gerações? A resposta para isso? Bom, talvez ela não seja nada simples.